Oi, pessoal. Estamos começando aí mais um episódio do Abrindo a Garagem, episódio número 9. E hoje a gente vai falar de um mito contemporâneo, do mito contemporâneo dos zumbis. De uns tempos para cá, cada vez mais vem surgindo séries, filmes que tratam desse tema. E, enquanto psicólogos, a gente vai fazer uma análise psicológica, né, do que está por trás desse mito. E, na realidade, em episódios anteriores, a gente falou sobre crise de sentido, e a ideia é criar uma ponte entre esse mito como um sintoma da crise de sentido, e não apenas como um sintoma, na verdade, como um símbolo também da crise de sentido, e mais até do que um símbolo, um conjunto de símbolos, né? Porque por trás do zumbi, dessa criatura mitológica, desse monstro sombrio, enfim, tem uma série de significados latentes que a gente pretende dissecar hoje e também analisar por que se tornou tão recorrente nas séries, em Hollywood, enfim. Geralmente os símbolos, eles representam angústias psicológicas, né? O ser humano é um animal simbólico, é um animal que cria arte, que cria mitologia, que através dos mitos expressa angústias profundas, medos, crises psicológicas, enfim. Por exemplo, o mito do herói, a jornada do herói vai falar sobre o significado psicológico até de se tornar adulto, de amadurecer, de se tornar mais consciente, de superar desafios da vida, né? De ir para o mundo, sair da casa dos pais, etc. Enfim, sempre há significados latentes por trás de cada mito. E o objetivo hoje é dissecar o mito do zumbi. O que isso significa de um ponto de vista psicológico? Ele dá voz a quais tipos de angústia e o que isso tem a ver com a crise de sentido contemporânea, que se materializa de múltiplas formas, né? A gente vê um aumento de índice de transtornos, a gente vê um aumento de índices de pessoas cronicamente insatisfeitas com suas vidas e buscando compensar, de certa forma, essa insatisfação através de um consumismo desenfreado, através de uma distração sem limites, enfim. Então, a gente vai tentar costurar aí esses temas que, num primeiro momento, para alguém que não está familiarizado com a literatura, pode achar que não tem tanto a ver, mas, na realidade, tem muito a ver, né? Isso. Quem faz essa conexão do tema dos zumbis com tudo isso que você falou e que a gente vem falando nos episódios anteriores, né? Quem não souber do que a gente está falando, volta aí nos episódios anteriores que a gente está falando sobre crise e coisas assim há um tempo. Quem faz essa conexão é um pesquisador canadense, que é o John Vervaeke, que ele tem um excelente um excelente curso, inclusive no YouTube, de graça, sobre crise de sentido. E ele tem um livro que o nome é Zombie. O título original é Zombies in Western Culture, que é zumbis na cultura ocidental. Uhum. Então ele fala exatamente sobre tudo isso aí que você comentou. E cada capítulo, assim, é uma porrada, assim, que esse livro é muito bom. Ele faz umas conexões que eu não tinha pensado, não, realmente. Isso, tu até comprou a versão física, né? Eu li o e-book. Bom, mas aí o livro, ele parte do seguinte. No passado a gente tinha mitologia, e aí, como você falou, a mitologia ela é uma forma de, através de relatos orais, histórias que se contam de maneira escrita ou não, é uma forma de falar sobre as coisas que angustiam as pessoas naquela época, em que aquilo está sendo contado, né? Então, o John Vervaeke ele vai argumentar que na nossa história na nossa época, não tem exatamente a mitologia como tinha antigamente. A gente vive em outra época. Mas o que ocupa o lugar da mitologia muitas vezes agora são os filmes, os livros, a cultura pop. Então, assim, a cultura pop atualmente, ela é uma forma de, assim como a mitologia, de simbolizar
as angústias da nossa época. Então, tudo que é muito típico da nossa época aparece ali na cultura pop. Isso é uma outra forma de dizer o seguinte: daqui a uns 500 anos, se algum estudioso quiser saber o que as pessoas da nossa época sentiam, o que elas temiam, o que a gente temia, né? Quais as nossas angústias da época, o que a gente gosta, o que a gente faz. Esses caras, 500 anos à frente, eles vão poder olhar para a nossa produção cultural, para a nossa cultura pop de 2025 e ver quais eram essas coisas que caracterizam a nossa cultura. É a mesma coisa que a gente faz com os mitos. A gente olha para trás, vê o que as sociedades do passado, várias culturas, acreditavam através da mitologia delas. Então, é uma fonte riquíssima de conhecimento. Os temas recorrentes também, né? Os temas mais recorrentes. E um tema recorrente na cultura do século XX, né? Vamos começar do século XX. Antes mesmo de chegar a zumbi, vamos dar um passo atrás. Uhum. O John Vervaeke, ele fala assim, olha, antes de ter essa proliferação de filmes de zumbi, a gente tinha uma proliferação de filmes sobre alienígenas. Uhum. E aí, como que ele vai explicar isso? Ele vai dizer que é porque, nessa época, os vários medos do século XX, eles eram materializados como fontes de ameaça externa. Então, você tinha, por exemplo, ali nos Estados Unidos, o medo do comunismo, você tinha, sei lá, o medo de uma guerra contra o país. Você tinha medo de coisas que vêm de fora das suas fronteiras confortáveis. Então, quem é que simboliza isso na cultura pop? Os alienígenas. Eles não vêm de fora do país exatamente, mas eles vêm de fora do planeta, né? Que é mais fora ainda. Uhum. Então, é um fora que está materializado. Os zumbis, por outro lado, eles representam uma espécie de estranheza consigo mesmo. Então, a partir de um determinado momento ali, a cultura pop começou a investir mais em filmes sobre zumbi. E aí você tem eu lembro de vários, assim, quando eu era pequeno eu adorava filme de zumbi. Eu lembro do A Volta dos Mortos-Vivos. Tinha lá aquelas criaturas andavam com a mão assim, né? Brain. Queriam se alimentar de cérebro. Sim. Você tem filmes mais atuais, tem o The Walking Dead, que é uma série que eu adoro. Eu não cheguei a terminar de ver ainda, mas eu adoro essa série. Você tem Extermínio, que inclusive vai sair o terceiro filme, acho que ano que vem, no final desse ano, que é uma excelente sequência de filme de zumbi. Não são exatamente mortos-vivos, mas são pessoas infectadas por vírus, e é um vírus semelhante à raiva. E elas ficam elas são zumbis, mas não aquele zumbi lento, clássico do cinema. É um zumbi rápido. É tipo um cachorro com raiva. As pessoas começam a babar e querer comer umas às outras. E um negócio bem grotesco. Mas a temática é a mesma, zumbi. Então você vai vendo essa proliferação na cultura pop. O que significa o aumento das obras relacionadas a zumbi? Segundo John Vervaeke, significa... tem a ver com o timing em que o zumbi ele é o personagem perfeito para representar exatamente a crise de sentido, da qual você falou no início e da qual a gente falou em episódios anteriores. Então, os zumbis eles representam muito mais isso do que alienígenas. Por que o zumbi ele representa exatamente a crise de sentido? Porque tem uma série de elementos, né, que o John Vervaeke aponta, não sei nem se vai dar para a gente falar de todos, mas ele fala que o zumbi ele é uma espécie de metáfora para nossa época. Então, por exemplo, o zumbi não fala, ele não tem linguagem, você não vê... O máximo que ele fala como eu disse no A Volta dos Mortos-Vivos, eles ficam brain, eles ficam... É só isso, não fala mais nada. Então é uma espécie de vocalização que não tem sentido. Uhum. O curioso do personagem zumbi, e que diz muito sobre a nossa época, é que os zumbis andam em horda. Eles andam em bandos, como se fosse gado. Eles não andam solitariamente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles não se comunicam verdadeiramente uns com os outros. É como se eles estivessem sozinhos, mas acompanhados. Isso não representa pra caraca a nossa época. A gente tá o tempo todo cheio de gente ao redor. Não só presencialmente, mas online. Mas, ao mesmo tempo, a solidão é uma angústia que marca a nossa época. Então, o zumbi ele tem tudo a ver com isso. O zumbi tá o tempo todo rodeado, mas tá sozinho. Parece que ele não tá vendo ninguém ao redor. Nunca as pessoas estiveram tão conectadas com tantas outras pessoas e nunca as pessoas se queixaram tanto de solidão, de falta de compreensão, inclusive. Sim.
e que se manifesta em diagnósticos clínicos mesmo que são quantificáveis, né? É Sim. possível quantificar em relação à população e o que se percebe é um aumento significativo disso. Sim, mais depressão, mais ansiedade, tá tudo É. conectado, né? E a questão de não falar é muito interessante, né? Do zumbi não falar. Sim, Porque o Verbeek, ele fala sobre a questão da inteligibilidade, da nossa capacidade de compreender a situação na qual a gente se encontra e conseguir organizar num todo coerente, né? E foi através justamente se a gente for traçar assim, um panorama da evolução humana com a aquisição da linguagem, com a formação de rituais e culturas, e a nossa consciência, e a nossa metacognição, né, que é a nossa capacidade de pensar sobre o nosso pensamento, sobre o nosso próprio pensamento, e que nos leva a ter um pensamento mais crítico, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, onde eu estou, etc. Né? E o fato de não falar, do zumbi não falar, é extremamente simbólico, né? Dessa espécie de realidade absurda que não é decodificada pela linguagem, que se torna ininteligível, sim. né? E o zumbi personifica um pouco isso, assim. Você não consegue saber o que ele pensa, porque na realidade é um vazio de pensamento. Na realidade é um vazio total. Não Sim, tem nenhuma maldade no sentido dele querer. É meio que algo. É uma criatura que está no piloto automático. exato. Inclusive, a gente usa muito essa expressão, né? Assim, quando eu tô numa ressaca, sei lá, se eu sair e um amigo me chama para fazer alguma coisa, ou você tá num dia seguinte pós algum tipo de exagero de alguma coisa, você fala, eu tô igual um zumbi, eu não dormi direito, né? Isso. Então a ideia é de que você tá meio que no piloto automático, sem muita reflexão, sem muita consciência, com as suas capacidades cognitivas meio que prejudicadas. Então a ideia do zumbi tem a ver com essa ideia de ausência de consciência e de autoconsciência, né? Sim. É aquela coisa, né? O zumbi, ele de longe parece. Se você vê o zumbi de longe, ele parece uma pessoa. Que ele tá andando ali e tal. Mas conforme se aproxima, você vê com uma casca. Ele apenas se parece uma pessoa. Interiormente, ele não é mais uma pessoa. Ele é só um corpo que tá andando e sendo funcional, digamos assim. Por que funcional? Porque ele tá andando, ele tá se alimentando, ele, sei lá, ele tá fazendo outras coisas, mas ele não é exatamente uma pessoa. É. E Então tem a ver com esse movimento. essa própria ideia de comer cérebro também é muito interessante, porque o cérebro é o nosso órgão criador de sentido, né? E onde tá as nossas faculdades intelectuais, Sim. sofisticadas e etc. E aí o fato do zumbi gostar de comer cérebro, né? Tem um pouco a ver também com essa questão autodestrutiva do ser humano ser o próprio mal do próprio ser humano, né? Assim, Ah, como você estava falando antes, né? Antes o perigo vinha de fora, o alienígena. Claro que tinha questões geopolíticas, históricas, né? O mundo passou por guerras mundiais e uma série de coisas. O próprio avanço tecnológico também fez com que, né, um homem pisou na Lua. Uma série de coisas que faziam com que a presença de vida extraterrestre permeasse muito o inconsciente coletivo, digamos assim, né? O imaginário coletivo e o próprio consciente coletivo, assim mesmo, né? As pessoas falavam muito disso. E com essa transição para um aumento do mito do zumbi, vem uma preocupação do ser humano em mostrar que o perigo ele pode vir de dentro, né? Assim, também tem um pouco essa ideia. eu acho que não é por acaso que isso acontece logo depois da Guerra Fria. Eu acho que quando o perigo externo ele se ameniza, as pessoas passam a se interiorizar mais, porque aí a ameaça passa a vir de dentro, porque fora você não tem mais essa ameaça. Então eu acho que historicamente tem esse movimento. Tempos de paz acabam gerando uma certa capacidade de ter reflexões mais rebuscadas sobre o interior, né, de olhar mais para dentro. Eu acho que isso acontece ao longo. É meio cíclico, né?
ao longo da história e entre as culturas, eu diria. Mas o engraçado é que o John Vervaeke, ele atribui mais um outro sentido a essa coisa do brain, que é o vazio, não, o excesso de informação. Então é como se o zumbi ele fosse uma máquina de absorver informação de maneira passiva. Ao mesmo tempo, ele nunca se fica satisfeito, então ele tá o tempo todo ali, brain. Isso é um ponto Cérebro, interessante. cérebro. É uma E ele nunca insatisfação crônica, né? Isso. E aí, assim, ele come, ele se alimenta, mas depois ele já começa de novo, ele já começa o ciclo todo de novo, de vagar por aí, brain. Então é isso o tempo todo. Isso é uma metáfora isso pode ser uma metáfora para falar sobre a maneira como a gente se relaciona com a chamada infodemia, né, nos dias atuais. Sim. É muito conhecimento, então assim, só comparativamente. E a própria sociedade de mercado, né? Sim. Você compra uma coisa e já está insatisfeito comprando outra, assim, compra. Também compra. Sim. Então, assim, a gente vem de épocas em que o conhecimento ele era escasso, né? O problema não era o excesso de conhecimento, era a falta. Você tinha poucas fontes, tinha que acreditar muito nas que tinha e tal. Hoje em dia você tem tanta informação sobre qualquer coisa que o desafio passa a ser outro. Não é a escassez de informação para você se manter informado. Na verdade, é você saber peneirar qual é o conhecimento que realmente é pertinente e qual é o conhecimento confiável. Então você tem que adquirir um outro capital social, que é não de absorver informação, porque isso a gente já faz por osmose. É o capital de você saber em qual dessas informações que você está absorvendo involuntária e passivamente, qual delas é confiável. Porque você, assim, acessando a internet, você vai encontrar fonte de informação para fundamentar o que você quiser. Qualquer coisa, entendeu? Que a Terra é plana, que, sei lá... Qualquer coisa que confirme as suas crenças, né? Qualquer uma. Então, a gente tá... Então, assim, metaforicamente, é como se a gente tivesse um excesso de alimento, uma obesidade informacional, e a gente não soubesse muito em que confiar. Mas, ao mesmo tempo, a gente se mantém insatisfeito, passivamente consumindo isso. E isso que você falou é muito importante, porque eu nem ia falar disso, mas como surgiu, tem um conceito muito importante do próprio Vervaeke, né, que permeia toda a teoria dele, que é do Relevance Realization, né, que é a percepção, você se dá conta do que de fato importa, o que é importante. Talvez uma tradução para esse termo que fosse que fizesse mais sentido em português seria a capacidade de percepção da relevância. Você adquire a capacidade e a sabedoria de perceber o que é relevante, né? Exatamente. Mas o que é relevante para um pode não ser para outro, e de certa forma tem até a ver com sabedoria, tem até a ver com você conseguir antever cenários que possam eventualmente te levar a algo ruim, enfim, a sua capacidade antecipatória. E aí você vai vendo o que não, isso é mais importante do que isso, né? A gente faz isso o tempo inteiro, na verdade. Não que a gente esteja o tempo inteiro no modo analítico, porque a gente não obviamente, é impossível. A gente fica cansado, a gente dorme, a gente relaxa. Nós também, muitas vezes, absorvemos as coisas de maneira automática, assim, sem ser um processo deliberado reflexivo. Mas essa capacidade é fundamental justamente para a gente poder filtrar o que importa, né? Em relação a um dado objetivo na vida, em relação a ter uma vida coerente com seus próprios valores, assim, também, né? Ter uma vida com sentido, no final das contas, né? E o zumbi é justamente a personificação do contrário disso, né? Uma coisa que eu acho interessante também no mito do zumbi é que ele e o Vervaeke fala disso, né? Não é só a criatura em si. E a gente pode até, né, falar de outros aspectos do zumbi para fazer essa caracterização mais refinada. Mas o zumbi ele também representa um modo de se relacionar com o mundo e um tipo de mundo. Não sei se você esbarrou um pouco com isso nas suas leituras, mas assim, tanto é que está muito relacionado ao apocalipse, está muito relacionado
a uma, como é que eu posso dizer? A uma escassez, a um mundo escasso, a uma esterilidade, né? A um mundo meio que destruído, assim, com cinza. Então tem esse aspecto é, que seria o contrário da inspiração, da fertilidade, da conexão, né? É desconectado, é incoerente, é ininteligível, Sim. é pobre, assim, é seco, é um deserto árido, assim. Sim. Eu lembrei, você falando disso, eu lembrei de um texto que eu li semana passada num Substack, que é um blog de um autor. Eu não sei qual é o nome do autor, não. Eu esbarrei nesse Substack por acaso, olhando a rede. E era um texto em que o cara estava falando que a gente vive numa era. O nosso tempo atual, ele é um tempo em que não é que as pessoas mintam compulsivamente. É que é como se a verdade e a falsidade nem importasse mais. É, E aí ele cita um monte de manifestações públicas e políticas que vão na direção disso. Aí ele fala, por exemplo, de autores. Ele fala, por exemplo, do próprio Trump, nos Estados Unidos, em que, tipo assim, ele fala uma coisa publicamente, aí numa coletiva de imprensa seguinte, alguém questiona ele sobre aquele negócio. Aí ele fala assim: Ué, eu falei isso? Não, não falei não. Então, assim, só que na coletiva seguinte, aí ele volta a falar aquilo que ele tinha falado antes e que ele falou que não falou. sim. Então você vê que assim é uma época em que a verdade e a falsidade ela não importa, porque na realidade o que importa é o pragmatismo do que você está falando. O que você está falando, independente de ser verdade ou mentira, serve para os propósitos que você está almejando? Então, ok, você continua falando ou não. E aí o cara do texto ele cita o Trump e ele cita uns autores russos. Por exemplo, ele fala do. Nossa, eu esqueci o nome do cara. Que é uma espécie de guru, um guru não muito manifesto, porque ele nega, mas ele claramente tem influências no governo do Putin, né, do Vladimir Putin. Eu esqueci o nome do cara, um cara famoso, autor de um livro chamado A Quarta Teoria Política. Ele é conhecido, nos anos 80 ele despontou com uma ideologia chamada nacional-bolchevismo. E aí, assim, se Aquele você. Dugin, Isso, o Alexander Dugin. Se você ler os escritos desse cara e de alguns que andam junto com ele, você vai ver que ele defende. Isso, assim, isso não é interpretação, ele defende explicitamente coisas do tipo. Vamos afirmar uma coisa agora e depois afirmar o seu contrário depois. E aí ele vem com umas histórias muito doidas, assim, que mistura esoterismo com filosofia do século XIX, falando de tese, antítese, síntese. eu tenho Então um livro dele de um debate com o Olavo de Carvalho. Sei qual é, sei qual é. Cara, então assim, é um autor, é uma estirpe de intelectuais que joga o tempo todo com essa característica muito central na nossa época. Essa ausência de aspiração à verdade ou à falsidade que leva a uma espécie de clima de terra arrasada, né? De niilismo e de que nada importa, de que qualquer coisa serve. Uma crise espiritual, até eu diria, né? Isso é uma espécie de crise espiritual no sentido mais secular possível, né? É uma crise de sentido profunda, assim. Você não sabe mais o que esperar, você não sabe para onde está indo, não sabe o que é verdade, o que é mentira, não sabe em quem confiar. E autores, alguns autores surfam nessa onda para conseguir pragmaticamente alcançar seus projetos políticos, né? Então, Sim. E dá para trazer isso para o cotidiano mais corriqueiro, né? Aí você está falando de geopolítica, de guru, de coisas mais macro sociais complexas e tal, mas no Instagram a gente vê isso o tempo inteiro, né? Eu lembrei até do exemplo lá que você deu num outro episódio de tirar uma foto brindando uma cerveja sem ter tirado, só para postar no story e dizer que estava na festa, de alguém que fez isso. sim. Esse tipo de coisa no Instagram a gente vê o tempo inteiro. Na verdade, é o tempo inteiro, né? Assim, Tu fala. Não, fala, desculpa. essa falta de preocupação em postar algo real, muitas vezes em você querer mais aparentar do que de fato ser algo, né?
Sim. Então, eu acho que isso é um marco muito forte da nossa época. E aí leva a essa espécie de bullshitagem, né? Puxa, é, Que tem até o famoso livro do Harry Frankfurt, né? On Bullshit. Essa isso. coisa de você falar qualquer coisa e não é nem propriamente a mentira em si, né? Ele faz essa distinção. No sentido de se preocupar com a verdade e quem mente sabe que tá mentindo e tá procurando deturpar a verdade com algum fim, Sim. especificamente. Mas já a bullshitagem não. A bullshitagem já seria algo até mais bizonho mesmo eu acho que você bem colocou mesmo, de ter um elemento pragmático, no caso do post da cerveja, Isso. chamar a atenção de alguém que queira ficar, sei lá, enfim, não sei, não importa. A Mas pessoa quer parecer interessante, né? é. E aí essa desconexão de uma vivência genuína, né? De uma autenticidade da experiência, assim. E isso é um marco muito, muito, muito forte da época, né? Total. É, tem um outro elemento aí que eu acho que a gente acabou pulando, que eu acho importante na caracterização que o John Vervaeke faz do zumbi, é, como uma representação das nossas angústias e das características do nosso tempo atual, que ele usa um termo, eu acho que não foi ele que criou esse termo, agora me fugiu, mas eu acho que não é dele, mas ele cita, que é um termo chamado domicídio. Ah, sim. Que por exemplo, no homicídio é você matar uma pessoa. O domicídio, ele é a morte do que a gente chama de lar. Né? O domicídio é uma espécie de trocadilho com domicílio. Então, o que é o domicídio? O domicídio é isso, né? Você perde a sensação de que você pertence a algum lugar, de que você está em casa, em algum lugar. Uhum. De maneira mais macro, isso significa a perda da sensação de que você tem raízes culturais, de que você pertence a uma família ou a um ambiente cultural mais amplo. Exatamente. E aí ele fala assim, o que caracteriza também o zumbi? É o zumbi vagar por aí. Então ele está vagando. Ele não pertence a nenhum lugar. Ele é uma besta errante. É. E aí eu não lembro se o John Vervaeke fala sobre isso no livro, mas tem outro... Essa crítica do domicídio como uma coisa que impacta na produção de significado, crise de sentido e tal, é uma crítica bem antiga. E por incrível que pareça, ela é uma crítica que ela era feita no início do século XX, no final do XIX, ao liberalismo. Então você tem autores conservadores, principalmente. O John Vervaeke não é conservador, antes que alguém solte essa bola aí. Mas assim, independente de você ser conservador ou progressista, vai ter certas pautas que vão estar corretas, independente de com qual espectro você simpatiza, né? Mas ele fala isso que é uma crítica, se você busca nos livros de filosofia, você vê que essa é uma crítica do início do século XX à sociedade liberal. Porque o comércio, como é que eu posso dizer? O comércio, ele te desaloja. A Ele te internacionalização desaloja. também. Exatamente, Então, assim, com o comércio, você consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa, você compra para revender, você... Sei lá, por exemplo, imagina que a gente trabalhasse como podcaster. A gente precisa de quê para ganhar dinheiro fazendo isso, né? Bom, a gente não está ganhando dinheiro fazendo isso, mas se a gente ganhasse? Cara, eu ia precisar de um computador, de um aparato ou outro de som, áudio, e eu poderia estar em qualquer país do mundo fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, eu posso não ter raiz cultural nem familiar nenhuma, e eu vou continuar podendo fazer a minha atividade de sustento. Tanto é que eles falam em nômade digital, né? Esse tipo de coisa. Não, exatamente. Assim, independente de eu estar dizendo se... Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao liberalismo, não estou fazendo nenhuma crítica a essas coisas. Mas estou falando... A gente está analisando, assim, só reforçando para quem nos ouve, tudo que a gente faz são análises psicológicas, né? Que eventualmente vão ter pontos positivos ou negativos, mas nosso objetivo é fazer um diagnóstico macrosocial. Mas continua. Então, e você vê que essa é uma pauta politicamente tão quente que uma das coisas que distingue... Tem umas relativizações nisso, mas assim, no geral, uma das coisas que distingue ainda hoje quem é mais liberal e quem é mais conservador é exatamente a importância que atribui a essas tais raízes culturais. Sim. Então você vê que os conservadores até hoje falam disso. Sul dos Estados Unidos, por exemplo, né? Esse tipo de... Tem um construto. Quem me falou isso foi um amigo meu que é professor de relações internacionais na Inglaterra.
tem um Ah, construto chamado cosmopolitismo. As pessoas variam na identificação com essas ideias que definem isso, né? Assim. certamente. É, Não, e, e aí eu não, acho e não à toa surgiram essas ideologias todas, né? De sim, ultranacionalismo, isso. como reação a uma internacionalização, né? Tudo isso para dizer que tanto um lado quanto o outro, em suas versões extremas, podem levar a várias questões psicológicas graves e conflitos intergrupais graves que levam à guerra e a coisas absolutamente nefastas para o ser humano. Então, não se trata de dizer, isso é melhor do que isso. Não, o protecionismo, ou o liberalismo, ou a internacionalização, a nacionalização é melhor ou pior. Não, a gente está falando enquanto psicólogos de como um extremo acaba fomentando o surgimento de movimentos contrários, né, que vão Sim. defender ideias opostas. E aí, É, tem os autores que usam um termo que eu acho bem interessante, que eles falam que que o liberalismo, o modo de funcionamento do liberalismo é uma espécie de ácido que corrói a tudo. Corrói no sentido de que o liberalismo é assim, não voluntariamente, mas a- o adensamento, o aprofundamento das práticas liberais, eles vão tornando a cultura, as raízes culturais obsoletas. Então é nesse sentido que ele é um ácido que corrói, ele é um ácido que corrói as culturas tradicionais. Então, relações que antes eram mediadas por laços culturais passam a ser mediadas por laços pragmáticos de comércio. comerciais, né? Tipo, isso é. É. Então o liberalismo ele substitui tudo por mercado, pela lógica de mercado. E Não, isso tem consequências boas e ruins. Uma consequência boa, óbvia, é que foi graças ao aumento das relações comerciais entre reinos e estados nacionais é que houve uma diminuição das guerras. Uhum, Por quê? Não porque todo mundo ficou bonzinho, mas porque, tipo, não é muito lucrativo você fazer guerra com um cara que vai comprar de você, né? exato. Então, isso acaba levando indiretamente à paz. Mas, ao mesmo tempo, leva à crise de sentido também. Então, é um jogo de tomar lá da cá. É. E além desses aspectos comerciais, a própria internacionalização também faz com que as culturas naturalmente se misturem, né? Então as Sim. pessoas transitam mais, as pessoas. A ideia de lar passa a ser algo muito maior do que o que era antigamente, né? Então, eu já não concordo muito com isso, porque o ponto é justamente que a definição de lar, ela é uma definição que implica em raízes e bases mais estáveis. Se você disser que o lar agora é a transitoriedade de pessoas e ideias, isso não é lar, entendeu? E é exatamente isso que leva à crise de sentido. Então, na verdade, eu só discordo desse ponto. Você pode dizer que assim, tá. Por exemplo, conflitos intergrupais tendem a diminuir quando você é, entre aspas, obrigado a conviver com outras culturas, porque você tem mais contato, você vê que aquele pessoal não é tão absurdo assim como você achava e tal. Tem os casamentos entre culturas que diluem isso também. Sim. Então isso daí também leva a um maior pacifismo. Mas eu não acho que isso leva a um aumento, um crescimento da noção de lar. Eu já não acho isso. O pacifismo é por outros motivos. Os pontos positivos são outros, mas a sensação de lar ela continua sendo perdida, eu acho. Uhum. Então você tem um aumento do círculo moral, como o Pinker fala, né? Você tem um aumento do círculo moral, mas eu não acho que tem um aumento do círculo de lar. Por exemplo, eu acho meio, cara, sei lá, ou é uma questão de disposição individual também, eu não sei. Aí teria que estudar melhor como é que é esse construto aí do cosmopolitismo. É bem complexo. Mas, É algo. é, mas assim, eu diria que uh, a pessoa que está aumentando a fronteira do que ela chama de lar, na verdade, ela está se acostumando com a ideia de que ela não tem um lar. É diferente. Entendi teu ponto. Entendeu? Até porque a ideia de lar tem a ver com a ideia de familiaridade, né? Se eu É, estou o tempo inteiro viajando, se eu estou o tempo inteiro entrando em contato com várias pessoas diferentes, de várias culturas diferentes, eu não acabo não me aprofundando muito em algo, né? sim. É mais ou menos como uma amizade. Para que ela se fortaleça, cresça e se solidifique, é necessário você dedicar tempo
aquela pessoa, aquele contato. Se você cada dia fala com uma pessoa diferente, Exato. 365 dias ao ano, você pode ter 365 conhecidos. Mas Isso. você não vai se aprofundar muito em nenhuma dessas relações. Então, a própria ideia de lar já vem embutida junto com a ideia de lar, a ideia de um aprofundamento em algo, né? Assim, Sim. para você chamar de lar. Assim É. como você não chama de amigo um cara com quem você toma um shopping um dia num bar, você não vai Sim. botar na categoria amigo, né? E essa categoria lar, essa palavra lar é muito profunda, né? Assim. Sim. Essa pessoa aí do amigo que você falou, ela poderia falar assim: ah, não, mas eu tenho amigos em todo lugar do mundo. Só que essas pessoas a quem ela tá chamando de amigos são pessoas que ela trocou meia dúzia de palavras nos momentos transitórios em que ela passou naquele lugar ali. Isso não é definição de amizade, né? Isso não é Eu até me identifico com isso porque eu morei 10 anos fora, eu tenho amigos pelo mundo, eu até consigo entender que é possível aumentar uma pessoa que viajou muito e que tem muitos amigos pelo mundo e que fala 2, 3 línguas, sei lá, pode ter um círculo do lar maior do que aquele que é bairrista, que ficou a vida inteira num bairro, etc. Eu acredito que é possível, mas eu entendi o seu ponto, de que para se denominar lar algo, é necessário uma estabilidade, uma familiaridade, uma profundidade. Senão não é lar, né? Senão não. O lar é aquele lugar que você pensa que quando tudo estiver ruim, você vai voltar para aquele lugar de refúgio. É o teu porto Se você seguro. é um cidadão internacionalista, você não tem refúgio. O refúgio é você mesmo. Isso é muito diferente de ter um lar. É um porto seguro, né? Vem atrelada essa noção também de um lugar onde você se sente seguro, Sim. né? O lugar para o qual você corre é a sua base segura no mundo, né? Sim. E então essa ideia de domicílio é muito interessante, né? Para definir essa questão do zumbi. O John Vervaeke, ele também faz umas comparações interessantes com alguns símbolos religiosos, né? Aí ele fala dos quatro, como metáfora, ele fala ele fala que o mito do zumbi está relacionado com os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, também. Ele fala, por exemplo, da própria morte, né? A morte como claramente tendo uma relação com a ideia de zumbi. Afinal de contas, o zumbi é um morto-vivo. A ideia de fome, que tem a ver com o que a gente falou, né, do brain, o zumbi como sempre com fome. O que remonta também a esse senso de vazio do qual a gente estava falando. Ele nunca tá pleno, né? Sempre tá insatisfeito e... É uma criatura que tá meio que se desintegrando também, né? Sim. Ela tá lutando contra a desintegração, né? Contra o nada. É uma tentativa desesperada, quase automática, de continuar vivo, mesmo naquela manifestação desoladora. Uhum. E aí o outro cavaleiro do Apocalipse, que é a peste, né? Também tem relações óbvias com a ideia de zumbi, por causa... O que causa a existência do monstro zumbi é quase sempre algum tipo de epidemia ou um vírus, alguma coisa assim que infecta as pessoas. Uhum. E a própria noção de guerra. Então, a guerra porque os humanos que sobram ficam em conflito, né, com os zumbis. Então, você vê que tem uma certa relação mitológica que parece mais profunda do que parece ali. Tá, mas aí... por que essa crise e por que os zumbis estão retratando essa crise, né? Então, a gente até falou de algumas coisas nos episódios anteriores, acho que a gente falou sobre isso no do Crise de Sentido, mas aí só para dar uma resumida, quem quiser saber mais vai ter que ouvir esse episódio. Mas aí só para continuar aqui a pauta, a gente pode dar uma resumida. Então, assim, como que o John Vervaeke ele resume a causa desse grande vazio e dessa grande crise de sentido que os zumbis estão retratando, estão simbolizando? Ele fala de crises em certas ordens que eram muito mais fáceis de se construir no passado do que vem sendo nos últimos séculos. Ele chama essas ordens de 3 tipos. Então ele fala de uma ordem nomológica,
uma ordem narrativa e uma ordem normativa. São nomes meio complicados, eu vou falar de maneira meio geral sobre elas, mas o que é essa ordem nomológica? É a noção de que a gente vive numa realidade que ela tem intrinsecamente uma espécie de ordem e a gente pode conhecer essa ordem. O que isso significa? Por exemplo, eu sei que existe uma certa natureza humana. E eu sei que, de acordo com essa noção de natureza humana, para eu ser feliz, eu devo fazer determinadas coisas, porque fazer outras coisas significa ir contra essa natureza. Então, eu sei que tem um conjunto de possibilidades que eu devo seguir para que eu tenha uma vida significativa e feliz e tal. Isso faz com que eu tenha, ao mesmo tempo, uma espécie de Bússola? de bússola moral, isso que eu ia falar. Então, assim, essa concepção de uma ordem identificável, uma noção de natureza humana como uma natureza que está em conformidade com essa ordem, uma visão de que se eu sei como se apresenta a natureza humana, eu sei o que é melhor de se fazer, em detrimento de outras coisas que são piores. Automaticamente eu tenho uma bússola moral que vai me dizer o que é bom e o que é ruim. Claro que tem muito debate sobre isso, e sempre teve, não existiu uma época em que isso foi ausente de debate, mas o ponto é que a gente não vive numa época em que isso é muito mais difícil de ser colocado, muito mais. E aí o John Vervaeke ele vai argumentar que é porque a gente vive numa época sem ordem nomológica. Uhum. Então, a gente vive numa época... Tem tudo a ver com o MacIntyre, né? Tem tudo a ver com Exatamente. a tese do MacIntyre. Exato, é tanto que o John Vervaeke ele cita o Depois da Virtude do MacIntyre, né? Ele cita. Eu escrevi um texto, eu escrevi mais de um texto sobre isso no meu blog. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês clicarem lá. Eu escrevi sobre isso e tem esse livro que a Sally falou, Depois da Virtude, de um filósofo chamado MacIntyre. Inclusive, o fato tem um episódio sobre isso, né? Tem um episódio sobre isso, eu acho que o link tá nesse outro episódio também. A psicologia da crise existencial, o episódio. Inclusive, eu postei o texto sobre o livro do MacIntyre, ele morreu no dia seguinte. Engraçado o time, né? Eu nem sabia que ele estava vivo, esse filósofo, na verdade. Mas ele estava vivo e morreu no dia seguinte. Ele vai falar alguma coisa? Não, tô te ouvindo. Uma bússola moral que nos guia, né? Que nos ajuda. Isso. E aí, como a gente vive num mundo sem essa ordem nomológica, a gente não tem nenhuma noção muito clara de natureza humana, ela é totalmente relativa. Em primeiro lugar, a gente não tem uma noção de ordem, porque a gente vê a nossa concepção de realidade, de universo e tal, não é mais a noção de cosmos. Eu estava pensando justamente nessa palavra, né? Cosmovisão. A ordem nomológica é uma espécie de cosmovisão. É uma organização da maneira como eu vejo a vida, sei lá, como eu vejo o mundo. Isso. Uhum. Então, para os antigos gregos, a palavra cosmos, ela não designava só o universo como um todo. A palavra cosmos era utilizada porque o cosmos remonta a uma ideia de organização e ordem, justamente. Então, a gente pode dizer que, atualmente, a gente tem um universo, mas a gente não tem um cosmos. Se a gente for levar a sério o que significam essas palavras. Porque a gente, na verdade, assim... antigamente os gregos achavam que estudar os céus e a astronomia informava sobre a natureza humana, informava sobre como agir e tal. Hoje em dia, quando você estuda astronomia, você não estuda nada que tenha a ver com as ações humanas. Então, é nesse sentido que houve uma desfragmentação, uma descontinuidade entre o que está lá em cima e o que está aqui embaixo. E isso gera toda a desorganização que se procedeu ao longo dos séculos. Uhum. E aí a gente também tem uma ordem narrativa. O que é a ordem narrativa? Intuitivamente se tinha essa noção aí da ordem nomológica, né? Que existe uma ordem que a gente pode conhecer e se orientar. A falta da ordem narrativa é a falta de uma história que informe a gente como é exatamente essa estrutura, o que a gente deve fazer, etc. Então é uma narrativa que junta tudo isso numa história. Por exemplo, a mitologia grega é uma narrativa nesse sentido. Todas as mitologias, em geral, são narrativas nesse sentido, independente de ser grego ou não. Mitologia nórdica, a mitologia judaica, a mitologia do Islã, etc, etc, etc. Que vai trazer um senso
de comunidade e pertencimento, que é justamente o que falta no zumbi que a gente estava falando. Exato, são várias pessoas que estão vivendo orientadas por essa cosmovisão ou por essa ordem narrativa. Que é o que a cultura faz com a gente, na verdade, né? Isso. A cultura não é um bando de gente andando, falando a mesma língua sem nenhum tipo de conexão, Isso. de simbolismos e valores, algo em comum, né? Que faz com que uma cultura surja e se desenvolva, né? Isso. E no caso dos zumbis, eles nem falam entre si, né? Exato, eles nem falam, né? Mais literal que isso, né? Eles não compartilham uma ordem nem nomológica nem narrativa, né? Cada um por si. Eles estão juntos espacialmente, mas cada um é por si ali. E você tem a ordem normativa, que é o que é a ordem normativa? Acho que é o terceiro ou quarto passo do que eu estava falando lá na ordem nomológica, que é, se você reconhece que existe uma ordem, você reconhece que dessa ordem vem uma natureza humana, e que do conhecimento dessa natureza humana você tem uma bússola moral, a crise da ordem normativa é a crise de que, cara, se você não tem nenhuma ordem identificável, porque ela não existe, você não tem uma noção de natureza humana que tem a ver com que remonta a essa ordem. Você não tem nem autoconhecimento, né? Exatamente. Sem nada disso, você não tem a possibilidade nem de autoconhecimento. Então, e nem de ética. Você sai dando butinada na vida igual um zumbi, justamente, né? Isso, você vira uma partícula errante que vai aprender com os próprios erros, porque você não tem uma tradição para te informar, você não tem nada. É você e você mesmo. Isso anula a possibilidade de a gente ou dificulta muito a gente falar de coisas como virtude, sabedoria. Eu acho que a gente falou isso, né, no episódio de crise de sentido. Sim. Então, assim, não é por acaso que a gente não consegue dar um significado muito preciso, nem no cotidiano, para essas palavras. Porque, pô, pensa só, se a gente está dizendo que tudo é relativo, e como tudo é relativo, o certo e o errado também meio que é relativo. Cada um vive... Os modos de vida também são relativos. Cada indivíduo... As relações, né? As relações são relativas. Cada indivíduo é livre o suficiente para viver do jeito que quiser. Então, o que exatamente é uma pessoa sábia? Eu posso ter uma sabedoria, eu posso ter um conjunto de habilidades que eu denomino sabedoria, e você pode ter outro conjunto de habilidades que você denomina sabedoria, e eles são diametralmente opostos. Por quê? Porque não existe mais um parâmetro ao qual a gente pode se remeter para falar, isso é uma pessoa sábia. Não, tipo... E aí que abre o espaço para bullshitagem, né? Que aí qualquer um pode falar qualquer coisa. Exato, whatever works, né? Se você não... O que define uma pessoa sábia? Qualquer coisa. O que define uma relação saudável? Também qualquer coisa. Né? Então, o McIntyre fala isso, né? Sobre se você não tem parâmetro nenhum para definir, sei lá, a salubridade de uma relação, não lembro qual termo que ele usa, você vai colocar em pé de igualdade uma amizade com interesses de uma amizade que é um fim em si. Sei lá, ou pelo menos você vai ter uma intuição de que tem alguma coisa errada, mas você não vai ter parâmetros minimamente objetivos para dizer por que isso é errado. Se é ou não errado e por quê. Exatamente. Por que eu confio no Felipe e não confio no Zezinho do botequim da esquina? Tem critérios objetivos que eu posso dizer no comportamento do Felipe, no caráter do Felipe, que fizeram com que ele fosse se tornando cada vez mais meu amigo e eu pudesse confiar nele e ter esse projeto com ele. Se todo mundo é igualmente confiável, não tem parâmetro nenhum, como é que, né, vira meio que um vale tudo. Eu acho que uma pessoa... Anything goes, né, aquela expressão em inglês. Eu acho que uma pessoa muito imersa no modo de funcionamento dos tempos atuais, ela nem diria isso que você falou agora, ela nem diria que qualquer um é confiável. Eu acho que ela falaria alguma coisa que dá a entender que, independente de uma... Tipo assim, classificar as pessoas como confiáveis ou não é meio que demodê, entendeu? É fora de moda. Por quê? Porque você... Pô, na realidade, o que eu penso? Nesse momento exato, aqui, fazendo isso que eu estou me propondo a fazer, é útil me aproveitar das habilidades da Sally. Então, nesse momento, ele é uma pessoa confiável. Só que amanhã, ela pode não ser mais útil para mim. Então, tipo, então eu só não estou mais junto fazendo aquilo.
Pois, E tudo é pois meio assim. aí volta ao pragmatismo, né? pragmatismo, né, que você É falou. pragmatismo, assim. Mas falar que se alguém é confiável ou não é demodê, eu achei até engraçado você falar. Porque para mim, isso daí seria um típico exemplo de negação da natureza humana. Não, eu acho que eu dei um exemplo extremo, né? Eu acho que em Não, relação à claro. confiança, Claro, em relação à confiança, acho que ninguém duvidaria, não. a gente tá caricaturando, É, obviamente, sim, trazendo, dando uma exagerada, tal qual se faz numa caricatura e aumenta o nariz do personagem, sei lá. Então a gente isso. está caricaturando. Mas se fosse o caso, né, seria uma negação absoluta, assim, porque as pessoas, elas se alinham ou criam rivalidades, elas se identificam ou têm implicância, assim, o tempo inteiro isso acontece, pode ser numa boate, pode ser num boteco, pode ser numa universidade, pode ser no parlamento. A gente gosta mais de umas pessoas do que de outras, a gente se identifica mais com umas pessoas do que com outras, né? E se a gente não souber minimamente estabelecer alguns critérios que fazem com que algumas pessoas, para nós, possam ser mais admiráveis, ser mais nobres, sei lá, se não tiver critério nenhum e for tudo é tudo e nada é nada, aí a gente entra nesse domínio do da falta de autoconhecimento. Você não consegue se posicionar em nada. Você vira um oportunista existencial, sei lá. Você vai surfando a marola da vez, de acordo com a coisa da vez, você não cria um direcionamento mais profundo na sua vida, até para ter relações mais profundas na sua vida. Você vira uma espécie de. Como é que é aquele joguinho que você joga a peça no fliperama e vai indo assim de qualquer jeito? Sabe esse Com essa, jogo? com essa descrição aí ficou meio difícil. É da minha geração. Eu acho que hoje em dia Tetris? ninguém joga mais isso. Não, não, que é num fliperama mesmo, uma máquina que você dá um peteleco assim. Ah, é pinball. É, pinball. Pinball. É. Você vira um pinball da vida, né? Você vira um pinball da vida. Tem tudo a ver com crise de sentido, porque é uma falta de norte, é uma falta de direcionamento. Você vai indo de maneira oportunista de acordo com o que vai aparecendo, né? Sim. A primeira coisa que a gente começou dizendo, né? O zumbi, ele é uma espécie de mito contemporâneo. Então, o que é um mito? É uma série de histórias que quer simbolicamente representar angústias, valores, necessidades e crises de uma determinada época, de um grupo de pessoas. Então, a gente não tem mais mitologia, tipo a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia, sei lá, japonesa e todo tipo de histórias ancestrais de um povo, mas a gente tem a cultura pop, que é a nossa forma de falar de mitologia. Você tem os heróis, você tem os filmes de ação, você tem o universo da Marvel e por aí vai. Dentro dessa lógica, você tem as histórias dos zumbis. Os zumbis, eles são tipos específicos de criaturas exploradas pelo terror e pela ficção científica, que estão simbolizando uma série de coisas que são muito próprias da nossa época. E aí a gente falou de várias delas. Então, a gente tem ali a melhor maneira de descrever isso é a crise de sentido. Então, as pessoas estão... a gente vive numa época de crise, e aí quem quiser saber mais se aprofunda nos episódios passados. Uma crise que tem várias características, uma crise de sentido, e os zumbis, eles têm várias características que indicam que eles estão simbolizando materialmente essa crise. Então você tem ali, como a gente falou, a falta de linguagem, eles não se comunicam, eles estão juntos, mas estão separados, eles andam em hordas, mas ao mesmo tempo são individualistas. Eles não têm raízes, estão o tempo todo vagando. Então, pessoal, para fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou hoje, acho que a gente pode retomar, assim, os pontos principais, né? A ideia de desintegração, de não pertencimento, né? Que é ilustrada por eles não se falarem, não se tocarem. É um bando de criaturas que andam juntas, mas que não estão propriamente conectadas entre si, não têm um senso de pertencimento a uma causa que os una. A questão também deles não serem tocados, eu acho que é um símbolo muito interessante para a ausência de criação de conexão emocional profunda e a ausência de
intimidade, de relação, que também é um símbolo interessante para nossa época, né? A gente falou de domicílio. Então, a gente falou de domicílio, a gente falou também quais são os elementos que historicamente levam a essa crise que os mitos, que os zumbis estão representando. E aí eu até falei que quem quiser saber mais detalhadamente vai ter que ver os episódios anteriores que a gente falou de maneira bem sucinta aqui, mas basicamente é a crise nomológica, a crise de narrativa e a crise... Qual era a outra crise mesmo? A crise de narrativa. Crise normativa. A normativa, isso. Que são crises que levam a gente a viver em tempos extremamente sem referência, muito relativistas. Então, em épocas assim, tendem a despertar uma espécie de crise, a levar uma espécie de crise. Tá, então é isso, pessoal. A gente vai concluindo nisso. Espero que isso tenha ajudado vocês a, na próxima vez que virem algo relacionado a zumbi, poderem ter uma compreensão mais psicológica, né? Mais profunda do que o zumbi representa. E, como eu falei no início do episódio, eu posso terminar falando isso, a arte é uma maneira de se expressar angústias existenciais, de dar forma a medos e a dilemas profundos que os seres humanos enfrentam. E então o zumbi, nesse sentido, é um símbolo polimórfico, eu diria, né? De várias questões profundas psicológicas contemporâneas. Então a gente vai fechar a garagem. E é isso. Deixem aí seus comentários e suas sugestões também, tá bom? Um beijo.